O programa de hoje levará você ao município de Upanema. Através de uma viagem pelo tempo, você vai conhecer a história e a pré-história dessa região. O município de Upanema se localiza na região do Médio Oeste Potiguar. Está distante da capital cerca de 250 quilômetros. Sua população atual conta com cerca de 10.000 habitantes. O professor e pesquisador Josafá Inácio aqui nasceu e viveu bons momentos de sua vida. Hoje, morando em Mossoró, dedica parte do seu tempo a escrever livros. Alguns já foram publicados e com grande sucesso. Atualmente, ele escreve um livro especial que retrata a história e a memória de sua cidade natal, Upanema. É sobre sua pesquisa que, mesmo antes de publicá-la, repassa alguns detalhes para a nossa equipe. Upanema, município do estado do Rio Grande do Norte, fica situado na zona sertaneja. Limita-se ao norte com o município de Mossoró, ao leste com o de Açu e Paraú, ao oeste com os municípios de Caraúbas e Governador de Cerrosado, e ao sul com Campo Grande, município ao qual pertencia Upanema até 1953, quando foi emancipado, quando passou a cidade. A história começa com o rio Upanema. Sua população, a população de Upanema, se formou à margem do rio. Povoado e rio se tornaram uma mesma realidade linguística. Pronunciar a palavra Upanema é dizer duas realidades, com uma palavra só. Um povoado e um rio. Sobre os habitantes mais antigos, registra-se a presença dos índios pegas, que deram nome àquela região. Os índios, desencantados por não poderem viver ali de uma boa pesca, definiram o lugar como Panema, expressão de aparência condenatória, queria significar água imprestável ou água sem peixe. Apesar dessa aparente condenação, os habitantes do lugar preservam o nome, que de rio se tornou de povoado, de vila e de cidade. O povoado teve outros nomes, mas pouco tempo cada qual, e eram mais características do que nome propriamente. Rua da Palha, por exemplo, no começo de tudo, e ao mesmo tempo Conceição do Upanema. Palha das Carnaubeiras, característica regional, e Conceição, o nome da Santa Padroeira. Curral da Várzea foi outro nome que também é inspiração do rio.
A várzea do rio e o curral é da várzea do rio. Vem o povoamento. Com a aproximação de novos habitantes que chegaram à região, os índios se afastaram. Aos novos moradores, pouco importava a pesca, o que tanto era valorizado pelos índios. O mais importante era a exploração das carnaubeiras, do barro e das mangas para os currais de gado. Foram esses três elementos que apareceram cobiçados logo após o período indígena. O barro veio servir à construção de moradias, primeiro no taipau e depois na alvenaria. As palhas das carnaubeiras serviram no primeiro momento à cobertura das casas e posteriormente aos benefícios do pó e da cera. E as mangas de currais indica que o povoado se originou de uma fazenda de gado. E foi precisamente um fazendeiro que doou uma boa faixa de terra à igreja para atender o desejo do padre Adelino de construir uma capela. A data remonta a 1867. O fazendeiro era Salviano Florencio, nome hoje da rua mais antiga de Upanema. O doador da terra tem bastante descendentes em Upanema. Embora fosse um solteirão, contudo, seus irmãos e primos deixaram muitos descendentes. São os Flor, nome abreviado de Florencio. O povo abreviou e para pronunciar, Fulô. Com a construção da capela, da igrejinha, dá-se o início da povoação. Repito, em 1867. Mas antes desta data, já havia gente na região. Onde estava essa gente? Os lugares onde estas pessoas viviam são os mesmos de hoje. São os sítios e as fazendas. Vou me referir a alguns sítios, menos da metade. Vamos dizer onde moravam as pessoas antes de virem formar uma povoação à margem do rio. Nos sítios mais ao sul, já se encontravam a tapera da família Vitorino, o mari dos Inácio, dos Carvalhos e dos Carlos. Ao leste já habitavam o sítio Lagoa Seca, os Lopes e os Bezerras. E a Várzea Alegre, os Gonçalves e os Alexandre. Ao norte, no sítio Poré, já havia os Afonso e os Freire, como no Bom Jesus, os Velosos e outros Bezerra, e na Várzea da Laje, os Marques, os Medeiros e os Lopes. Ao oeste ainda se encontravam a Sorocaba e a Piracicaba da família Rocha, e o sítio Pombas, também no oeste, das famílias Carlos e Fernandes. O povoado iria se formar precisamente pelos moradores dos sítios e fazendas. Muitos fazendeiros estiveram motivados para a aquisição de uma nova residência num povoado que nascia ao redor de uma igreja. Havia também aqueles que quiseram se instalar um comércio para atendimento à população nova. Daí o surgimento também de um mercado. Pequena igreja, pequeno mercado. Com a chegada de mais gente, ampliam-se mercado e igreja.
aproximadamente 25 anos depois da construção da primeira capela, ou seja, em 1902, mais ou menos, dá-se início à construção de uma nova igreja, toda de tijolo e com cobertura de telha, antes de taipa e coberta de palha de carnaubeira. Os avós das pessoas que estão hoje com 70 anos, mais ou menos, e os bisavós dos que têm menos de 70, é que fizeram esta obra, a igreja. E inclusive saíram em carros de boi à busca de madeira para a cobertura da igreja. Isso para a Serra dos Martins. Houve festa na chegada. Os carros de boi pararam a uma distância de 2 quilômetros do povoado, porque muita gente, ao ouvir o rangido das rodas dos carros, que rangiam alto e bonito, saíram de suas casas e foram se encontrar com aqueles que vinham realizando o sonho da fé. Foi feita assim a igreja, que continua hoje, depois de mais de 100 anos, com a O programa de hoje levará você ao município de Upanema. Através de uma viagem pelo tempo, você vai conhecer a história e a pré-história dessa região. O município de Upanema se localiza na região do Médio Oeste Potiguar. Está distante da capital cerca de 250 quilômetros. Sua população atual conta com cerca de 10.000 habitantes. Vida. Hoje, morando em Mossoró, dedica parte do seu tempo a escrever livros. Alguns já foram publicados e com grande sucesso. Atualmente, ele escreve um livro especial que retrata a história e a memória de sua cidade natal, Upanema. É sobre sua pesquisa que, mesmo antes de publicá-la, repassa alguns detalhes para a nossa equipe. Upanema, município do estado do Rio Grande do Norte, fica situado na zona sertaneja. Limita-se ao norte com o município de Mossoró, ao leste com o de Açu e Paraú, ao oeste com os municípios de Caraúbas e Governador de Serra Rosada, e ao sul com Campo Grande, município ao qual pertencia Upanema até 1953, quando foi emancipado. A história começa com o rio Upanema. Sua população, a população de Upanema, se formou à margem do rio. Povoado e rio se tornaram uma mesma realidade linguística. Pronunciar a palavra Upanema é dizer duas realidades, com uma palavra só. Um povoado e um rio. Sobre os habitantes mais antigos,
registra-se a presença dos índios Pegas, que deram nome àquela região. Os índios, desencantados por não poderem viver ali de uma boa pesca, definiram o lugar como Panema, expressão de aparência condenatória. Queria significar água imprestável ou água sem. E 35. Mas é importante dizer que já havia há muito tempo professores que pouco tinham aprendido, mas este pouco eles passaram para os filhos das famílias. Um fazendeiro convidava um professor para ensinar seus filhos e convidava os filhos da vizinhança para vir assistir aula na sua casa. Meu pai, inclusive, O programa de hoje levará você ao município de Upanema. Através de uma viagem pelo tempo, você vai conhecer a história e a pré-história dessa região. O município de Upanema se localiza na região do Médio Oeste Potiguar. Está distante da capital cerca de 250 quilômetros. Sua população atual conta com cerca de 10.000 habitantes. O programa de hoje levará você ao município de Upanema. Através de uma viagem pelo tempo, você vai conhecer a história e a pré-história dessa região. O município de Upanema se localiza na região do Médio Oeste Potiguar. Está distante da capital cerca de 250 quilômetros. Sua população atual conta com cerca de 10.000 habitantes.